A Lei 7.713, de 1988, ela prevê a isenção de imposto de renda para aqueles servidores públicos aposentados que tenham alguma doença grave lá prevista na lei. O que isso quer dizer? Ele tem direito a ser excluída o imposto de renda do seu contra-cheque. Então ele passa ali a gozar esse benefício de não ter que pagar mais imposto de renda sobre aqueles proventos oriundos exclusivamente da aposentadoria. Duas questões são fundamentais para a gente pensar essas situações. A primeira é a questão da isonomia, que já foi discutida. Então, se ingressou no Supremo com uma ação pretendendo que isso também fosse aplicado aos ativos, porque não faz sentido você tratar de forma desigual quem tem situações iguais, né? Então, tem um professor que é cardiopata grave em atividade e um aposentado. Por que o aposentado receberia e o da atividade não? Mas infelizmente, essa análise, quando foi feita pelo Supremo, se fixou a tese de que só é válido para aquele que efetivamente estiver aposentado. Então, essa é uma questão que já foi decidida pela Suprema Corte. Agora, uma segunda questão que é interessante é que existem casos em que se apresentam, na verdade, decisões administrativas num contexto de que a pessoa poderia ter melhorado. Então, tu pega, por exemplo, um professor ou professora que teve câncer e ele está numa situação de melhora, ele fez o tratamento ou ela fez o tratamento, eles estão em boas condições e muitas vezes se dá decisões dizendo que ele não teria o direito, mas isso, na verdade, é uma decisão absolutamente legal, porque a situação estar controlada, ela não tira o fator. Então, se ele teve câncer, ele tem câncer. Ele pode ter o câncer de uma forma tratada, mas a probabilidade dele ter alguma consequência é muito maior do que aquele que não tem, e é por essa razão que a lei permite, né, e traz esse direito aos servidores públicos de uma maneira geral. Exatamente nesse sentido, então, não se exige a contemporaneidade dos sintomas, né, de forma que o professor tendo ali, nesse caso, se curado, entre aspas, do câncer, na atividade ainda, e assim que se aposentou, ele pode fazer o pedido administrativo para isenção e, caso a universidade negue, procure o jurídico para entrar com essa ação para que seja implementada ali a isenção e a restituição de eventuais valores já pagos, né? E é importante também lembrar que a isenção do imposto de renda se faz necessário o servidor estar aposentado. Agora, a isenção, por exemplo, de IPVA ou outros impostos, garantidos também a alguns cidadãos, nesse caso, não precisa nem ser servidor público, né, que é garantida aos cidadãos, não precisa estar configurada ali a aposentadoria. Tem que ser verificada só as condições de cada lei, né, o imposto sobre o veículo, por exemplo, que é o IPVA. É uma lei estadual, então lá tem os rolos das doenças que geram essa isenção. Então, sendo verificado isso, esse professor ou essa professora que tem algum tipo de doença grave, é sempre importante ficar atento a esses direitos que eventualmente ele possa ter.